Olá, meus amigos de todo o Brasil. Este é o programa Saber Direito. Meu nome é Marcelo Novelino, sou procurador federal, mestre em Direito Público, professor de Direito Constitucional, e o tema do nosso curso desta semana são os direitos fundamentais. Nós contamos aqui com a participação de alguns alunos de Brasília, sejam todos bem-vindos ao nosso programa, e hoje nós vamos tratar com relação ao princípio da igualdade. O tema da nossa aula de hoje é o princípio da igualdade. Lembrando que durante essa semana nós já tratamos da inviolabilidade do direito à vida, nosso primeiro encontro, falamos sobre o direito à privacidade, falamos sobre alguns direitos ligados à liberdade e hoje nós vamos ver o princípio da igualdade. Quais são os aspectos interessantes sobre este princípio que devem ser analisados. Na nossa última aula nós falaremos sobre os direitos sociais, mais especificamente sobre o direito à saúde. O princípio da igualdade, ele está consagrado na Constituição, no artigo 5º, caput. A Constituição diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Quando a Constituição diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, não significa que a lei não possa estabelecer distinções entre as pessoas. Pelo contrário, muitas vezes a função da lei é exatamente diferenciar pessoas e situações diferentes. O que nós temos que analisar é se o critério adotado, seja pelo legislador, seja pelo poder público, é um critério adequado. Quando se fala em princípio da igualdade, você deve analisar se o critério utilizado para a adoção daquela medida está a serviço de um fim constitucionalmente protegido. Se o critério cuja adoção exige uma justificativa racional estiver a serviço de um fim constitucionalmente protegido, em princípio esta distinção é constitucional e poderá ser feita. Lembrando que o critério ele só será admitido se for um critério objetivo, não pode haver um subjetivismo, porque o subjetivismo pode conduzir à arbitrariedade, tem que ser um critério objetivo, tem que ser um critério razoável, tem que ser um critério proporcional, não pode ser um critério arbitrário, preconceituoso, discriminatório. No entanto, se for um critério a serviço de um fim protegido pela Constituição, este critério deve ser admitido. Existe uma diferença que é feita na doutrina entre dois tipos de igualdade. A chamada igualdade formal, também conhecida como igualdade perante a lei, ou igualdade civil, ou igualdade jurídica, e uma outra igualdade, que é a chamada igualdade material, igualdade substancial, igualdade fática, igualdade real. É importante fazer a distinção entre as duas espécies de igualdade. O que é a igualdade formal, ou igualdade perante a lei, ou igualdade jurídica? A igualdade formal, ela exige que todos os seres de uma mesma categoria essencial sejam tratados de forma isonômica. Esta é a igualdade formal. Pessoas que se encontram em uma mesma situação devem ser tratadas de uma mesma forma. Segundo José Afonso da Silva, grande constitucionalista, esta ideia de igualdade formal, ela está ligada ao critério de justiça adotado por Aristóteles. Se lembram do critério de justiça adotado por Aristóteles? Justiça é tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual na proporção de sua desigualdade. Quando se fala em igualdade formal, nós estamos trabalhando com este conceito. Tratamento igual para pessoas que se encontram em uma mesma situação e tratamento diferente na proporção da desigualdade para pessoas que se encontram em situações distintas. No caput do artigo 5º, nós temos a consagração do princípio da igualdade em seu sentido formal. No entanto, a Constituição consagra também a igualdade material. A igualdade material ela fica clara quando você observa outros dispositivos consagrados no texto constitucional, como, por exemplo, o artigo 3º, inciso 3.
O artigo 3º, inciso 3, é aquele que diz que um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil é reduzir as desigualdades, tanto as desigualdades sociais quanto as desigualdades regionais. Portanto, com base no artigo 3º, inciso 3, nós poderíamos falar também numa igualdade material. Além do artigo 3º, inciso 3, quando a Constituição consagra uma série de direitos sociais, lá no artigo 7º, 8º, também há uma consagração da igualdade material. Porque a finalidade dos direitos sociais, que nós iremos inclusive estudar no nosso próximo encontro, é exatamente reduzir as desigualdades. Os direitos sociais existem para proteger os hipossuficientes, os mais fragilizados, na busca de uma igualdade material. Portanto, a Constituição consagra no caput do artigo 5º a igualdade formal, mas ela consagra também, em outros dispositivos, a igualdade material. A igualdade material, ela exige não só um tratamento igual para pessoas iguais. Ela exige do Estado mais do que isso. Ela exige uma atuação positiva do Estado, através de prestações jurídicas, através de prestações materiais, para reduzir as desigualdades existentes. Quando se fala em igualdade material, nós estamos falando em redução de desigualdades. E isso exige não uma abstenção, mas uma atuação positiva do Estado. Temos pergunta das ruas relacionadas ao tema direito à igualdade. Vamos ver qual é a pergunta de hoje. Eu, Pedro de Souza, assistente de vendas, gostaria de saber se o edital de um concurso público pode limitar a contratação de uma pessoa pela idade, pelo peso, ou pelo sexo, ou pelo tamanho. Essa questão é uma questão interessante, porque se vocês observarem, lá no artigo 7º, inciso 30 da Constituição, a Constituição veda qualquer tipo de critério de admissão baseado em idade, sexo, cor e estado civil. Será que poderia o edital de um concurso público estabelecer critérios de admissão baseado na idade de uma pessoa, ou baseado em sua altura, ou baseado no sexo? Poderia haver este tipo de critério ou seria um critério inconstitucional? Admite-se que o edital de um concurso público adote determinados critérios. Mas para isto, duas exigências têm que ser atendidas. Primeira, tem que existir previsão legal. Só pode haver critério de admissão em um edital se houver previsão legal anterior a respeito daquele tipo de critério de admissão. Sem previsão na lei, o edital não pode estabelecer critério de admissão. E o segundo aspecto, o mais importante, para que o critério de admissão seja considerado constitucional, ele tem que ser decorrente da natureza das atribuições a serem exercidas. Só se justifica um critério de admissão baseado em altura, em idade, em sexo, se este critério for decorrente da natureza das atribuições que aquela pessoa irá exercer. Do contrário, ele não será considerado constitucional. Este é o entendimento que o Supremo Tribunal Federal tem a respeito de critérios de admissão em concursos públicos. Inclusive, ele tem uma súmula, que é a súmula 683, que fala que o limite de idade ele pode ser exigido em concursos públicos, desde que decorrente da natureza das atribuições a serem exercidas. Ou seja, ele se refere ao limite de idade, mas o raciocínio é o mesmo para as outras situações. Então, por exemplo, um agente penitenciário numa prisão feminina pode ser um concurso apenas para pessoas do sexo feminino. Um agente penitenciário numa prisão masculina pode ser um concurso específico para pessoas do sexo masculino. Se houver uma justificativa racional para aquela exigência, pode-se exigir. Um cargo público que exija uma determinada força física ou que exija um determinado tipo de condicionamento físico, pode-se exigir um certo limite de altura, por exemplo. Determinados cargos pode-se exigir limite de idade. Então, estas restrições são consideradas legítimas, desde que
sejam decorrentes da natureza das atribuições a serem exercidas. Portanto, pode sim ser estabelecido critério de admissão em relação a concursos públicos. Nós temos agora mais uma pergunta com relação ao sistema de cotas, às ações afirmativas. Vamos ao pessoal da rua e depois vamos ver o que os alunos aqui de Brasília têm a perguntar. Meu nome é Tatiana Leão, eu faço administração na UNB e eu queria saber se o sistema de cotas viola o princípio de igualdade. Essa pergunta é uma pergunta interessante, como todas, aliás, que estão sendo feitas nestes nossos encontros. O sistema de cotas é inconstitucional? Viola o princípio da igualdade? Para eu responder a pergunta, inicialmente é necessário nós falarmos um pouco sobre esse sistema de cotas. O sistema de cotas, ele está relacionado às chamadas ações afirmativas. O que são ações afirmativas? Ações afirmativas são políticas públicas ou programas privados. Ações afirmativas não vêm só do poder público, podem vir também de instituições privadas. Então são políticas públicas ou programas privados que visam beneficiar determinadas pessoas na tentativa de reduzir uma desigualdade. Você protege, você beneficia alguém para tentar reverter uma condição de inferioridade, uma condição de discriminação que aquela pessoa tenha. E através do sistema de cotas, geralmente se associa sistema de cotas e ações afirmativas. O sistema de cotas é uma das formas de ações afirmativas. Não é único, mas é uma das formas que você tem de tentar reduzir certas desigualdades. Então, recentemente, nós tivemos no Brasil a adoção de alguns sistemas de cotas. Por exemplo, sistema de cotas para pessoas deficientes em concursos públicos, sistema de cotas para pessoas negras em universidades. Se fala em sistema de cotas para pessoas advindas de escolas públicas, para pessoas carentes. Em princípio, as ações afirmativas, de uma forma geral, elas não são inconstitucionais. Pelo contrário, as ações afirmativas, elas estão ligadas à igualdade material, porque a finalidade delas é exatamente reduzir as desigualdades. Elas estão a serviço de um fim constitucionalmente protegido. Então não há que se falar em violação do princípio da igualdade. Ainda que alguns sustentem que haveria uma discriminação reversa, né, que você, ao beneficiar estas pessoas, você acabaria discriminando outras que não entram no sistema de cotas. No entanto, me parece que em determinadas situações, o sistema de cotas pode sim ser adotado. Agora, é uma questão polêmica se o sistema de cotas é um sistema que realmente funciona, que realmente é válido ou não. E aí nós já entramos mais numa seara política do que numa seara propriamente jurídica. Juridicamente falando, em princípio, as ações afirmativas estão a favor do princípio da igualdade material. Não há uma inconstitucionalidade. Agora, o sistema de cotas, ele tem que ser analisado em cada caso específico. Por exemplo, se o critério utilizado é objetivo, esse é um dos grandes problemas que eu vejo com relação à cota para pessoas negras. O critério. O que são negros no Brasil? Qual o critério objetivo que você pode utilizar para determinar se aquela pessoa é negra ou não? Vocês devem ter visto, uma revista, a revista Veja, noticiou um caso que aconteceu inclusive aqui na UNB, de 2 gêmeos, onde um deles foi aceito pelo sistema de cotas e o outro não. Porque negro e branco não são raças distintas, não existem critérios científicos para você diferenciar. E me parece que um dos principais problemas é este, com relação ao critério a ser utilizado nesta diferenciação. O critério, além de objetivo, tem que ser proporcional, tem que ser razoável. Então, por exemplo, se você tem uma cota para pessoas deficientes, tem que ser uma cota proporcional ao número de pessoas deficientes. Não tem sentido você colocar, por exemplo, 80% de vagas para deficientes ou 80% de vagas para pessoas negras, se nós não temos na população brasileira este percentual. A proporção do número de vagas, ela tem que obedecer à proporção das pessoas que se encontrem naquela situação, para que haja realmente um benefício sem um prejuízo maior para as pessoas que se encontram fora daquele determinado grupo. Portanto, respondendo à pergunta, essa questão das ações afirmativas e mais especificamente do sistema de cotas
Tem alguns aspectos políticos. O que é melhor? Cotas para negros ou cota para estudantes de escolas carentes, de escolas públicas, para pessoas pobres, porque existem negros que têm condições de pagar uma boa escola, ter uma boa formação. Isso é uma questão talvez mais na seara política do que propriamente na seara jurídica. A questão é, se o critério for objetivo, razoável, proporcional, me parece que o sistema seria sim constitucional. Se é o mais adequado ou não é uma outra questão, mas constitucional me parece que seria. Nós temos algumas perguntas? Pois não? Bom, sou Helder, né? Pois Gostaria não, de saber a respeito de ser constitucional ou não, ao meu ver, uma espécie de discriminação, quando no concurso público eles colocam no edital que a pessoa que tiver com o nome negativado no Serviço de Proteção ao Crédito não poderá participar do certame. Então eu gostaria de saber assim, qual a opinião que tem a respeito desse assunto, se é constitucional essa espécie de discriminação, ao meu ver, mais ou menos nessa linha. Ok, Alder. Esta questão é interessante, inclusive foi suscitada recentemente no Supremo Tribunal Federal e no TSE com relação à ficha de determinados candidatos a cargos públicos. Porque é interessante, para você fazer um concurso público, você tem que ter a sua vida pregressa analisada. Se você fizer concurso para gari no estado do Rio, eles analisam sua vida pregressa. Mas um candidato que vai exercer um cargo público, cargo de prefeito, governador, de deputado, ele não tem essa análise da sua vida pregressa. Me parece, Helder, que essa análise se justifica. Eu não acho, o ponto de vista que eu tenho é de que não seria inconstitucional, porque aquele que vai exercer a função pública, ele tem que ter um determinado tipo de conduta com o exercício daquela função. O que eu acho que tem que ser analisado é se aquela análise é uma análise excessivamente rigorosa ou se realmente aquele tipo de mancha na conduta da pessoa justifica o não exercício de um cargo público. Depende da situação. Eu acho que analisar pode. Agora, o critério que tem que ser visto se é um critério razoável ou proporcional. Às vezes a pessoa pode ter tido um problema, por exemplo, com um banco, e em razão deste problema ter algum tipo de restrição, que não significa necessariamente que aquela pessoa não seja uma pessoa correta. Eu vejo assim, como você mesmo falou, professor, a pessoa que vai assumir um cargo, por exemplo, de ser um policial, que tem que fazer cumprir as leis, fiscalizar e tudo, ele tem que ser uma pessoa de boa índole, uma pessoa correta. Agora, uma pessoa que seja correta e não pode participar de um certame só porque tem um nome negativado, porque não está dando conta de arcar com as suas obrigações, eu penso assim, a pessoa que está querendo entrar no concurso público exatamente para poder ganhar melhor do que a iniciativa privada e conseguir honrar os seus compromissos. Então eu não vejo assim o porquê desse tipo de discriminação em alguns concursos que eles colocam essa premissa. Eu acho que aí é a questão exatamente da razoabilidade da exigência. A análise da vida pregressa eu acho plenamente válida. Agora, o que está sendo analisado e até que ponto aquele tipo de conduta deve impedir o ingresso no cargo público é que é mais delicado. Tem que ser analisado se realmente aquilo é incompatível com o exercício da função pública ou não. Eu acho que esse aspecto é fundamental de ser analisado. Mais alguma pergunta sobre esse tema? Pois não? Eu só queria, primeiramente, meu nome é Márcio Mendes, sou estudante também. Não, Márcio. Só queria ressaltar a importância do princípio da igualdade na atuação da administração pública ao contratar terceiros para prestar serviços, né, fornecer bens, que é um princípio que uma das finalidades da licitação é justamente para proporcionar a concorrência isonômica de todos os que queiram participar, contratar com a administração. Sem dúvida. Nós vamos até comentar sobre esse aspecto do princípio da igualdade. Ele se aplica tanto aos particulares quanto aos poderes públicos. Mas em relação aos poderes públicos, ele se aplica com uma intensidade muito maior. Porque o poder público é responsável pela gestão da coisa pública. Então ele não pode, como particular, utilizar da autonomia da vontade para exercer determinados atos. Ele tem que se pautar por uma conduta que realmente dê a todos a mesma oportunidade. Muito bem. Com relação, então, ao princípio da igualdade.
quem são os destinatários deste princípio? A quem se dirige o princípio da igualdade? Tem uma distinção que é feita na doutrina estrangeira, que alguns autores costumam fazer no Brasil, que é entre igualdade na lei e igualdade perante a lei. A igualdade perante a lei seria a igualdade com relação àqueles que vão aplicar a norma jurídica. Seria uma igualdade não dirigida ao legislador, mas aos aplicadores do direito, que devem aplicar a lei de forma igual para todos. A igualdade na lei, ela é dirigida não só aos que aplicam o direito, mas também àqueles que elaboram as leis, ao legislador. Ou seja, ela se aplica tanto ao legislador, quanto ao judiciário, quanto ao poder executivo. Essa distinção feita por alguns entre igualdade na lei e igualdade perante a lei é uma distinção que no Brasil não me parece ser das mais relevantes, porque a Constituição, apesar de falar em igualdade perante a lei, ninguém discute que o princípio da igualdade aqui ele se dirige a todos os poderes públicos. Ao legislativo, na hora de criar as leis, ao executivo, na hora de executar estas leis, e ao judiciário, na hora de aplicar as leis aos conflitos de interesse levados à sua apreciação. Então, no Brasil, o princípio da igualdade se dirige a todos os poderes públicos, e não apenas aqueles que aplicam a lei, apesar da Constituição falar em igualdade perante a lei. Uma questão importante com relação a este princípio é a que se refere aos particulares. Com relação aos poderes públicos, é inegável que o poder público, por gerir a coisa pública, ele tem que tratar todos da mesma forma, sem beneficiar e sem prejudicar. Agora, com relação aos particulares, até que ponto o princípio da igualdade deve ser observado? Até que ponto o princípio da igualdade vincula um particular em suas condutas? Este tema passa por uma análise importante que nós vamos fazer sobre a eficácia dos direitos fundamentais. Quando os direitos fundamentais surgiram inicialmente, junto com as primeiras constituições escritas, lá no final do século XVIII, nas revoluções liberais, Revolução Francesa, Revolução Norte-Americana, os direitos fundamentais, eles tinham um destinatário bem definido. Eles eram direitos oponíveis apenas ao Estado. Ou seja, os direitos fundamentais, eles surgiram inicialmente para proteger o indivíduo em face do Estado. Ele não se aplicava em relação aos particulares. Como a relação Estado-indivíduo é uma relação vertical, é uma relação de subordinação, esta eficácia ficou conhecida como eficácia vertical dos direitos fundamentais. Portanto, quando se fala em eficácia vertical, significa que os direitos fundamentais são oponíveis ao Estado, que é a eficácia clássica destes direitos. No entanto, com o passar do tempo, começou a se perceber que a opressão e a violência contra o indivíduo não vinham apenas do Estado, vinham também de outros particulares, vinham também de grandes corporações, de grandes empresas, e começou a se falar numa eficácia horizontal dos direitos fundamentais. O que seria a eficácia horizontal dos direitos fundamentais? Eficácia horizontal é quando você aplica um direito fundamental a uma relação horizontal, a uma relação de coordenação, como é a relação entre os particulares. Ao contrário da relação Estado-particular, que é uma relação vertical, a relação entre particulares é uma relação de coordenação, é uma relação de igualdade, pelo menos uma igualdade jurídica. Portanto, quando os direitos fundamentais se aplicam a estas relações entre particulares, se fala em eficácia horizontal dos direitos fundamentais. A questão é, os direitos fundamentais se aplicam ou não às relações entre particulares no Brasil? E se aplicam, em que medida? Dependem de lei para serem aplicados? Se aplicam diretamente? Existem três teorias, se nós formos
reunir as principais, nós poderíamos agrupá-las em 3 teorias principais com relação a essa eficácia. A primeira teoria é a teoria do direito norte-americano, a teoria da ineficácia horizontal dos direitos fundamentais. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência nos Estados Unidos adotam o entendimento, em sua grande maioria, de que os direitos fundamentais, eles são oponíveis apenas ao Estado. Eles não são oponíveis aos particulares. E por que nos Estados Unidos este é o entendimento majoritário? A Constituição norte-americana, que é uma das primeiras constituições escritas, ela tem mais de 200 anos. E quando ela foi criada, só existia a eficácia horizontal dos direitos fundamentais. A eficácia vertical, perdão, não existia eficácia horizontal. Então você encontra em vários dispositivos da Constituição norte-americana uma referência específica aos poderes públicos, como os destinatários dos deveres decorrentes daquele direito. A doutrina e a jurisprudência, com base nesta menção específica aos poderes públicos, entende que os direitos fundamentais, eles só se aplicam às relações entre Estado e particular. Eles não se aplicariam às relações entre particulares. No entanto, mesmo nos Estados Unidos, eles desenvolveram uma teoria que é a chamada doutrina da State Action, que na verdade tenta contornar esta proibição de aplicação dos direitos fundamentais às relações interprivadas. De que maneira eles tentam contornar esta vedação? Equiparando alguns atos dos particulares a atos estatais. Por isso que se chama doutrina da State Action, da ação estatal. Eles equiparam determinados atos privados a atos do Estado, de forma a tentar permitir que os direitos fundamentais se apliquem a determinadas situações. Essa doutrina, ainda que não seja sistemática, ela atua de forma casuística em algumas situações para tentar contornar esta proibição de aplicação, ou esta ineficácia dos direitos fundamentais às relações entre particulares. No caso do direito brasileiro, esta teoria não tem grande apego na doutrina. Não é uma teoria muito aceita, nem na doutrina, nem na nossa jurisprudência. Aliás, se nós pegarmos o direito comparado, essa é uma teoria minoritária. As duas principais teorias, inclusive as duas principais teorias no Brasil, são a teoria da eficácia horizontal indireta e a teoria da eficácia horizontal direta. Uma que defende que os direitos fundamentais só se aplicariam indiretamente. Por isso, teoria da eficácia horizontal indireta. A outra que defende que eles poderiam ser aplicados diretamente às relações entre particulares. Por isso, eficácia horizontal direta. A teoria da eficácia horizontal indireta é a teoria predominante hoje no direito alemão. E, segundo Virgílio Afonso da Silva, é a teoria mais adotada em todos os países que estudam esta questão mais a sério. A teoria da eficácia horizontal indireta, ela parte da seguinte premissa. Se você permitir que um direito fundamental, que é um direito que se expressa por princípios, seja aplicado diretamente às relações entre particulares, você acaba aniquilando a autonomia da vontade. Você acaba desfigurando o direito privado. Por isso que se defende na Alemanha que não poderia se aplicar diretamente um direito fundamental a uma relação entre particulares. Seria necessário uma intermediação legislativa. Seria necessário que o direito privado, que o legislador, criasse uma lei fazendo a intermediação, para que os direitos fundamentais pudessem irradiar os seus efeitos sobre esta relação entre particulares. É o chamado efeito irradiador dos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais irradiariam os seus efeitos nas relações entre particulares através do direito privado, para evitar o subjetivismo, para evitar que o Poder Judiciário tenha uma margem de atuação muito ampla através dos princípios dos direitos fundamentais, para evitar o aniquilamento da autonomia da vontade e a desfiguração do direito privado. Alguns autores no Brasil defendem essa eficácia apenas indireta. A teoria da eficácia horizontal direta
sustenta que não são necessárias nenhum tipo de artifício ou de artimanha interpretativa para que você aplique um direito fundamental a uma relação entre particulares. A teoria da eficácia horizontal direta, que é adotada em países como Portugal, Espanha, Itália, defende que os direitos fundamentais, em determinadas situações, podem ser aplicados diretamente às relações entre particulares, sem a necessidade da intermediação legislativa. O desejável, e aí é importante que se esclareça, o desejável é que exista uma lei intermediadora, para que o direito não tenha essa margem muito ampla que o juiz possa decidir. O ideal é que o legislador privado regulamente aquele dispositivo. Agora, diante da inexistência da lei, poderia se aplicar diretamente aquele direito a uma relação entre particulares. Para não ficar muito na questão abstrata, vou trazer para vocês um exemplo de uma decisão interessante que o Supremo Tribunal Federal deu no recurso extraordinário número 161243. Este recurso extraordinário tratava da seguinte questão. Uma determinada companhia aérea adotava 2 estatutos diferentes. Um estatuto para os empregados originários de uma certa nacionalidade, que era a nacionalidade daquela companhia aérea, e um outro estatuto para os empregados de outras nacionalidades. Essa questão foi suscitada no Supremo, pois se questionou uma violação por parte desta empresa aérea do princípio da igualdade, um tratamento desigual para pessoas que exerciam a mesma função. O Supremo Tribunal Federal entendeu que realmente ali, apesar de ser uma relação interprivada, uma relação entre particulares, deveria se aplicar o princípio da igualdade. E determinou que o estatuto, que era exclusivo para as pessoas originárias de uma certa nacionalidade, da nacionalidade francesa, fosse estendido aos funcionários de outras nacionalidades, o que é uma aplicação direta dos direitos fundamentais a relações interprivadas. Nós temos alguns outros exemplos na jurisprudência do Supremo, mas eu acho que seria temerário afirmar para vocês que o STF adota a teoria da eficácia horizontal direta. O que eu poderia dizer é que, em algumas decisões, o Supremo já adotou esta teoria. Agora, dizer que é a teoria mais adotada no Brasil, como essa questão é uma questão relativamente recente, e como nem todas as decisões entram neste aspecto, seria um pouco receoso afirmar que uma teoria é majoritária ou que a outra é majoritária. São teorias que ainda estão surgindo e se desenvolvendo no Brasil. A meu ver, diante da realidade brasileira, nós devemos adotar uma teoria que seja uma teoria que confira uma proteção maior aos direitos fundamentais. Porque aqui nós temos uma relação de desigualdade muito grande entre as pessoas. E quanto maior é a relação de desigualdade fática, maior deve ser a proteção dada ao direito fundamental em detrimento da autonomia da vontade. Quando a pessoa está numa situação fática de real igualdade, a autonomia da vontade deve ter um peso maior. Agora, quando há uma situação, por exemplo, empregador-empregado, onde a igualdade fática não existe, nesse caso a proteção aos direitos fundamentais deve ser maior do que a proteção à autonomia da vontade. Agora, é claro que a intensidade de aplicação em relação aos particulares não é a mesma intensidade que se dá em relação aos poderes públicos. No caso dos particulares, é fundamental que a autonomia da vontade seja levada em consideração. Então, sendo uma relação bilateral, uma relação onde as pessoas se encontram realmente no mesmo nível, onde não há uma pessoa subordinada a outra, neste caso, a autonomia da vontade deve ter um peso maior. Nós temos algumas perguntas. Com relação à plateia, alguma pergunta? Pois não? Professor, eu gostaria de saber a opinião do senhor em respeito às autoridades, os membros dos poderes, principalmente do Legislativo, em relação às imunidades, a várias prerrogativas que eles têm em relação a processo, julgamento, prisão, etc., em relação ao princípio da igualdade. Não estaria ferindo o princípio da igualdade o fato deles não poderem ser processados como qualquer outra pessoa, ou
E também na esfera privada, por exemplo, assim, um ditado que todo mundo fala que político não vai para a cadeia, nem que rico não fica na cadeia, né? Ultimamente tem acontecido de uns crimes que várias pessoas, banqueiros, pessoas que têm status, têm dinheiro, na verdade, que acabam não sendo presas. E eu gostaria de saber se na sua opinião, isso afronta de certa forma direta ou reflexo a Constituição. A Constituição, ela própria, estabelece algumas garantias ou imunidades.